Uma pessoa entra em um mundo totalmente desconhecido, onde ela é escolhida para livrar toda a humanidade de um grande mal. Esse tipo de história é um clássico, mas apesar disso, esse tipo de roteiro tem um grande problema na minha opinião. Eles são extremamente chatos. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar aqui com vocês. Uma das minhas sagas favoritas do cinema, eu acho que é o exemplo perfeito para esse tipo de situação, que é o clássico Harry Potter. Eu sei que não se trata exatamente de uma profecia, mas vamos concordar, a essência é a mesma. Em Harry Potter, nós acompanhamos o pequeno Harry, que até seus 11 anos de idade era uma criança comum. Porém, entretanto, contudo todavia, em seu 11º aniversário, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Ele recebe cartas de uma escola mágica, começa a fazer algumas coisas desaparecerem e tem seu abrigo invadido por um fucking meio gigante. Só coisa básica. E a partir daí, o Harry é inserido em um mundo mágico, onde ele é literalmente uma lenda viva, prometido a derrotar o maior bruxo maligno de todos os tempos, responsável basicamente por fazer um holocausto no mundo bruxo. Uma criança de 11 anos que por uma razão do destino se vê responsável por salvar toda a humanidade. E ok, você pode falar que Harry Potter tem bons personagens, que sua história é divertida e de fato, eu amo Harry Potter, é a saga de filmes que talvez mais tenha marcado minha infância. Mas todo esse conceito de garoto do destino é realmente algo que me incomoda, justamente pelo fato de que essas profecias não são de errar muito. Então desde o primeiro filme já é deixado muito claro que independente de tudo, Harry Potter irá derrotar o mal no final. E sim, a gente consegue ver uma evolução no personagem do primeiro ao último filme, mas também pelo amor, né? São 8 filmes de uma criança, entre aspas, comum, estudando magia. Se ela não evoluísse alguma coisa, seria de fuder. E mesmo com toda essa evolução, a gente sabe que no final das contas, nada vai acontecer com o nosso protagonista. E por esse motivo, qualquer tipo de ação que venha acontecer contra ele não é relevante. Pensa comigo, em qual momento dos filmes de Harry Potter você ficou de fato preocupado com Harry? Você com certeza sofreu pelo Rony, Hermione, pelo Dumbledore, Snape e vários desses personagens secundários, mas tudo que é colocado como desafio pro Harry acaba se tornando pífio, não por serem coisas pequenas ou desafios fáceis, mas por nós termos a total certeza de que ele vai passar por esses desafios. Quer um outro exemplo desse tipo de filme? As Crônicas de Nárnia. Dentro de As Crônicas de Nárnia, nós somos apresentados a um mundo mágico que se encontra em meio a um enorme caos, onde criaturas mágicas são governadas por uma bruxa que se auto-intitulou rainha de todo lugar. Mas como é de se esperar, uma lenda antiga profetizou que esse reinado de terror iria acabar quando 4 heróis chegassem a Nárnia. E quem são esses heróis? Bom, 4 crianças birrentas e mimadas que mal conseguiriam levantar uma espada. Mas aparentemente são tudo filho do Kratos, porque praticamente todo mundo tem uma puta habilidade de luta sem treinamento nenhum. E assim, eu tô falando dos filmes, mas isso também é algo que me incomoda dentro dos jogos. E eu sinceramente evito jogos que têm esse tipo de história. Por exemplo, eu amo jogar RPGs, principalmente aqueles medievais, com diversas raças, classes, magias e etc. Porém, quase todo RPG segue esse tipo de premissa. Você é uma pessoa que acorda em um mundo estranho e descobre por meio de um NPC aleatório que na verdade você é um herói predestinado a salvar o mundo do fucking apocalipse. E isso sem nem mesmo ter passado do level 1, o que é justamente o motivo de eu não gostar desse tipo de história. Dentro desses roteiros de profecias ou heróis prometidos, praticamente tudo que a pessoa tenta fazer, ela vai conseguir fazer. E da maneira mais profissional do mundo, sem nem mesmo ter ouvido falar daquilo ali antes. O grupo precisa de uma magia super poderosa para derrubar vários inimigos, não tem problema, o herói irá provê-la. O invencível rei dos vikings está fazendo coisas más? Relaxa, o herói vai desafiá-lo e ganhar dele usando um fucking cabo de vassoura. Independente de qual seja o problema da trama, o herói vai conseguir superá-la sem problema nenhum. E por mais que em filmes como Harry Potter nós até consigamos ver uma grande evolução entre os filmes, isso já é esperado e nada vai contra o que a gente deduz sobre o filme. Pelo menos não quando se trata de Harry Potter. Não tem aquele plot twist, não tem aquela virada no roteiro, nem nada do tipo. E outra coisa que me incomoda também é que se você for parar pra analisar, não tem motivos nenhum pro Harry Potter ser creditado como uma lenda. Pelo menos nada que ele tenha feito de forma consciente. Ele foi simplesmente uma criança que sobreviveu à magia de um bruxo das trevas poderoso. Mas apesar disso, ele ainda era um aluno normal, com a única diferença sendo a de que ele era o tal herói predestinado a acabar com o mal novamente. Voltando ao assunto dos jogos que eu havia mencionado, jogar com um herói de uma cidade ou de um país pode sim ser divertido, mas quando esse é um fator que vai determinar toda a história, independente de suas ações, e sem você nem ao menos ter conquistado alguma coisa dentro do jogo, é como se você estivesse recebendo um prêmio
sem merecer, ou como se você estivesse sendo almejado como um herói sem nem fazer nada. E é por isso que esse tipo de história, pra mim pelo menos, é muito broxante. Mas agora, um exemplo de filme que faz isso muito bem é o primeiro Matrix. Dentro do filme, o Neo, que é a pessoa que o Morpheus acredita ser o escolhido, ele é desacreditado diversas vezes e de diversas maneiras diferentes, chegando ao ponto de que até mesmo quem tá assistindo não consegue mais ter 100% de certeza de que aquele ali é mesmo escolhido. Pra vocês terem uma noção, até hoje tem gente que cria teorias e acredita de verdade que o Neo não é o escolhido de fato. Isso com mais de 20 anos do lançamento desse filme. E mesmo quando o filme dá realmente a entender que ele é de fato o herói da profecia, acontece algo totalmente inesperado, como a morte desse tal herói. Algo totalmente inimaginável pra quem tá assistindo. Quando que em sã consciência você iria imaginar que o maior herói de toda a humanidade dentro daquele cenário iria ir de base assim? E como eu disse antes, filmes como As Crônicas de Nárnia e Harry Potter não são filmes ruins. Eu mesmo volto a repetir, Harry Potter é talvez a minha franquia de filmes favorita, mas eu acredito que até mesmo as coisas que nós mais amamos ainda têm defeitos, e nós devemos saber distinguir o que é bom e o que é só passação de pano. E esse tipo de argumento, quando bem aproveitado, pode sim criar histórias maravilhosas, mas quando ele é usado apenas como uma forma de engrandecer o personagem principal sem motivo nenhum, fica só chato, pelo menos na minha opinião. Mas se você discorda disso, pode deixar aí nos comentários que eu com certeza vou dar uma olhada. Mas de qualquer forma, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado por me ouvir até aqui, e eu te vejo no próximo vídeo.